Olá, nesse vídeo a gente vai fazer o resto do corpo todo e a cabeça. No último a gente faz a blusinha, o capuz e essa cesta cheia de delícia. Para começar essa segunda aula a gente vai fazer o braço, assim a gente já termina de subir o corpinho e já junta logo os dois. Então aqui a gente vai terminar todo o corpo sem a blusa, sem a blusa, por isso eu preciso já dos braços, depois a gente já emenda o fio aqui e termina logo tudo. Os dois bracinhos são iguais, por isso que eu já tenho um aqui, e vamos fazer o segundo juntos. Então, depois que você terminar o primeiro, você volta para poder pegar o comecinho aqui dessa mão para fazer o segundo bracinho. Vou começar com um anel mágico e 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar aqui um pouquinho. Próxima carreira, 6 aumentos. Um aumento em cada ponta. Só fechar aqui o anel mágico, é só puxar para poder fechar esse buraquinho que tem aqui. Pronto. E nesse último ponto vou colocar um marcador. Eu gosto sempre de utilizar uma outra cor, que é pra gente poder ver, né? E agora, 3 carreiras. Só contornar esses 12 pontos que a gente tem. Chegando no final das carreiras, marcador para cima. Trazer esse fiozinho do anel mágico mais aqui para dentro para ficar mais organizado. E agora eu vou fazer esse detalhe aqui que tem como se fosse uma bolinha e aqui a gente já começa a diminuir. É uma carreira só para fazer esse efeito. Então, eu começo com 4 pontos. 1, 2, 3, 4, 2 diminuições seguidas. 1, 2 e termino com mais 4 pontos de novo. 1, 2, 3, 4. Vou passar esse marcador para cima. E aqui temos só o fio do novelo e o marcador. O fiozinho do anel mágico tá encaixado ali dentro, assim fica bem mais bonitinho. E aqui eu vou subir 15 carreiras, contornando os 10 pontos que a gente tem agora. Então, só deixa o marcador aqui e vai fazendo, até ter os 15 pontos bem acima do marcador, né? Assim como a gente fez já várias vezes na primeira parte do corpo. Então, é só contornando aqui. Se você quiser, pode ter uma bolinha de enchimento na mão, mas geralmente eu nem coloco. Só aqui. No braço não tem, porque a gente vai colocar o arame. Só uma bolinha, coisa pequena, aqui na mãozinha, ó. Só esse tantinho. Pronto. Só pra quando apertar, sentir alguma coisa ali. E aqui eu já fiz uma carreira, eu já tenho um ponto acima do meu marcador, só continuar. Com os 15 pontinhos feitos, as 15 carreiras, pode cortar o fio, não precisa ser muito grande, é só puxar. Tirar o meu marcador daqui para poder aproveitar. E aí temos aqui os 2 braços prontinhos. A gente deixa eles aqui esperando, pra gente poder subir o corpo daqui a pouco. Então, de volta aqui com essa primeira parte do corpo. Já tem até o marcador aqui, vou continuar com ele. A gente vai fazer aquela troca de cor. Para a pele. E agora temos aqui 30 pontos, vamos contornar 30 pontos baixíssimos usando só a alça lá de trás. Chegando aqui no final, vou puxar essa cor da saia pra gente poder finalizar a troca de cor. Tá aqui dentro. E amarrar com o comecinho da pele.
2, posso soltar aqui pra dentro. Falta um pontinho só pra eu terminar. Pronto, não precisa passar marcador ainda. Vamos fazer agora 30 pontos baixos, pegando só na alça lá de trás também, desses pontos baixíssimos. Agora aqui é ponto baixo. Vou fazer isso por toda a volta. E depois dessa carreira eu vou subir mais 9, pegando o ponto normalmente, encaixando a agulha aqui nas duas alcinhas do ponto. Então, no total, 10 carreiras. Essa aqui só na alça de trás e mais 9, pegando o ponto normalmente. Depois das 9 carreiras, vou passar esse marcador aqui pra cima e vamos unir os braços. E os braços já estão prontos, né? Desde o comecinho aqui do corpo. Eu vou unir fazendo agora 8 pontos. Então, vou começar aqui com 8 pontos baixos. Mais um aqui. 8 pontos. Vou pegar o bracinho. E agora eu preciso tomar conta para que a bolinha da mão fique para a parte da frente. Se você reparar, ó, no formato aqui da mãozinha, esse lado aqui, o mais gordinho, assim, o mais alto, aqui, ó, fica para frente. Como se fosse o nosso pulso, assim. Como se ela tivesse a mão desse jeito. E aí essa parte maiorzinha fica assim para frente. Só tomar esse cuidado. Então, aqui, ó, como eu tô com o calcanhar, eu preciso colocar a parte de trás também. Ponta do pé pra frente, a mãozinha também. E aqui eu vou encaixar em qualquer parte dessa mão. Para o braço, a gente pode finalizar puxando o fio aqui nesse próximo ponto para dentro. Desse jeito, vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Pronto, isso facilita. Então aqui fizemos os 8 pontos e agora mãozinha para frente, vou encaixar em qualquer pontinho aqui do braço, desde que a mãozinha fique voltada para frente. Temos 10 pontos no braço e agora vamos fazer esses 10 pontos circulando aqui o bracinho. Bom, vou contar esses 10 pontos. Terminando os 10 pontos do braço, a gente tem que encaixar aqui de volta no corpo, nesse próximo pontinho aqui. Mas se a gente fizer esse primeiro ponto direto, vai ficar um buraco embaixo do braço. Olha aqui o buraco que fica. E a gente consegue reduzir isso. Se não te incomodar, só segue fazendo o ponto normal. Mas aqui, para a gente conseguir diminuir esse ponto, eu vou usar esse aqui que já tem gente e o próximo. É como se a gente fosse fazer aqui uma diminuição. Nesse ponto aqui que já está ocupado e no ponto que está livre. Então, eu vou encaixar a minha agulha nesse ponto que está ocupado. Trago o fio para frente. Deixo ele aqui na agulha. No fio, no ponto aqui que a gente realmente quer fazer, o primeiro ponto, que tá livre, também trago o fio para frente. Eu vou deixar esse nozinho aqui para trás, porque ele tá incomodando um pouco. E agora laça e tira tudo. Fizemos então uma diminuição, conta como um ponto só, esse primeiro ponto, dos 16 que a gente vai fazer. E aqui não ficou com buraco agora. E agora eu vou continuar seguindo, fazendo ponto baixo normalmente. E aquele ali fica sendo o primeiro. Então, já tem 3, 4, continuar contando. Fiz os 16 pontos de novo. Aqui, onde tem a mãozinha voltada pra frente. E eu vou encaixar em qualquer ponto dessa lateral. Encaixei. Segurar o fio que vem do novelo. Não se preocupa com esses fios aqui do braço. A gente vai resolver daqui a pouco. E agora, 10 pontos no braço de novo. Pronto. Fiz os 10 pontos. Para não ter aquele buraco embaixo do braço, vamos fazer do mesmo jeito. Temos aqui o ponto que está livre e o ponto que já tem gente. Vamos encaixar esse aqui, que já está ocupado. Trago o fio para frente, mantenho aqui na agulha. No próximo, que está livre, também, e trago o fio para frente. Laça e tira tudo. E esse aqui, eu conto como um ponto normal. O primeiro dos 6 que a gente vai fazer aqui, para poder terminar essa carreira. Então, já fiz 1, 2, 3,
4, 5, 6. Marcador para cima. Temos agora 50 pontos aqui. Esses fios que a gente tem aqui na frente, aqui no braço, vou trazer aqui para poder fazer 2 nós e a gente acaba arrematando eles desse jeito. Então, eu não vou apertar e fazer o nó assim, senão essa boneca vai ficar parecendo o Cristo Redentor. Então, tem que segurar com os bracinhos para baixo, deixar ela relaxada e aí sim eu faço aqui os 2 nós só para poder arrematar esse fio. A única diferença que vai fazer aqui é se você puxar muito esse nó. E aí você vai puxar muito o nó, os bracinhos vão levantar, tá? Então deixa bem soltinho. Pode deixar esse fio aqui pra dentro, não esquece de colocar enchimento. E agora a gente vai começar a fechar esse ombrinho. Eu vou começar com 7 pontos. Uma diminuição e é bem aqui na lateral do braço. Vou caminhar com 8 pontos. Mais uma diminuição nessa parte aqui também, né? Só que agora na frente do braço, bem na quina do bracinho, embaixo do braço dela. Fiz essa diminuição, vou agora mais 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diminui. Mais 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, diminui. 8 pontos até chegar lá do outro lado. Uma diminuição bem atrás do braço. Termino com 5 pontos. Temos 45 pontos, fizemos 5 diminuições nessa carreira. Então, vamos recapitular essa parte. Porque é a mais extensa até agora. Fizemos uma diminuição na parte de trás e na frente de cada braço, desse lado também. E uma diminuição aqui no meio. Na parte de trás não tem, por isso que fizemos 5. Então, 1, 2, 3, 4 e aqui no meio, 5. Agora, vou fazer a sequência de 3 pontos e uma diminuição por 9 vezes. Então, vamos ficar com 36 pontos. Só seguindo normalmente, faço 3 pontos, 2, 3 e uma diminuição até chegar no meu marcador. Eu já estava subindo aqui, cheguei na parte já das carreiras do pescoço, quando lembrei que eu não coloquei aqui, ó, os arames, então editei essa parte do vídeo para deixar que você encaixe na carreira certinha. Eu não vou desmanchar porque depois eu vou ter que refazer tudo, mas vai funcionar do mesmo jeito e vai ficar ainda mais fácil para você, já que não tem essa parte aqui do pescoço ainda. Eu peguei esse arame aqui. E ele é bem fininho e super maleável, olha. Com o dedo mesmo a gente consegue dobrar, é o que eu tô usando em todas as minhas peças. E a medida é do bracinho assim aberto, ida e volta. Então, eu segurei aqui, ó, com o arame assim aberto. Uma vez, amassei, voltei aqui e cortei com a própria tesoura. Desse jeito. Essa pontinha aqui, pra gente não se machucar, eu vou prender com durex. Tá.
vou prender com durex aqui. Não sei onde está o meu pequeno, mas esse grande funciona do mesmo jeito. Vou só dobrar um pouquinho aqui para ficar mais fácil, para ele ficar fechadinho, e cortar aqui um pedaço desse durex pra gente poder colocar. Eu cortei aquela fita grandona no meio para poder virar como se fosse uma pequenininha. E aqui só vou enrolar, que é pra gente não se machucar e para que essa pontinha também não saia pela mão. Ó, é só enrolar aqui. Pode ser assim de qualquer jeito, pode deixar gordinho, e a ideia é que realmente fique mais gordinho. E aí a gente consegue fazer também desse outro lado. Sei que esse aqui não tem essa parte que a gente machuca, mas ele ainda tá bem fino. E aí passando o durex assim, a gente faz com que ele fique um pouquinho mais gordo. Pronto, e amassa assim as pontinhas. Ó, temos então duas bolinhas aqui para poder encaixar. Parece fone de ouvido até. E aí essa parte vai ficar mais fácil para você, porque você não vai ter o ombro feito. Mas basicamente a gente encaixa aqui um lado. Essa parte aqui do meio a gente provavelmente vai ter que amassar mesmo para poder encaixar o outro. E como o arame é macio, a gente consegue moldar ele para poder fazer passar por dentro do outro ombro. Então, já foi aqui, ó, dos dois lados. Tá durinho, eu consigo fazer pose agora, ó. Uma mão na cabeça, uma mão na cintura. E essa parte aqui do meio, se sobrar parte assim pro meio, é só apertar aqui. Pronto. Se sobrar. Se não sobrar, não tem problema nenhum. A ideia é deixar assim mesmo. Então, vamos continuar fechando. E eu vou continuar aqui as minhas carreiras. A gente volta. Agora sim, depois que eu terminar essas 8, já vai ter aqui pra mim o arame certinho. Marcador pra cima. Eu coloquei um pouquinho mais de enchimento, já tem enchimento até aqui, ó, dá até pra ver isso aqui dentro. Próxima carreira eu começo com 2 pontos. 1, 2, diminuição. Agora a sequência de 4 pontos e uma diminuição por 5 vezes. Então faço aqui os 4 pontos normalmente. 1, 2, 3, 4, diminui, e assim eu vou continuar fazendo, né? São 5, mas a gente não precisa contar, vai fazendo até ter aqui, chegar no final. No finalzinho vão sobrar 2 pontos, e aí a gente coloca 2 pontos sozinhos. No final de 4 pontos, uma diminuição termina com 2 pontos, e a gente termina essa carreira com 30 pontos. Terminando a última diminuição, e aqui os últimos 2 pontinhos que eu falei que a gente iria terminar a carreira. 1, 2. Marcador para cima. Nessa próxima carreira vamos fazer de novo 3 pontos e uma diminuição. Agora por toda a volta, e a gente termina com 24 pontos. Marcador para cima. Nessa próxima carreira a sequência vai ser de 2 pontos e uma diminuição, mas primeiro eu vou fazer um ponto só, uma diminuição. Eu tô dividindo essa sequência, e agora sim vou fazer 2 pontos e uma diminuição normalmente. A gente vai fazendo assim até o final, e aí no final ali, bem em cima do marcador, vai sobrar um ponto e a gente completa com esse pontinho embaixo, bem aqui em cima, porque a gente dividiu essa primeira sequência. Então, essa carreira de 2 pontos e uma diminuição, a gente termina com 18 pontos. E aqui, aquele pontinho embaixo. Marcador para cima. Temos 18 pontos, e agora eu vou subir 8 carreiras contornando esses 18 pontos. Só ponto baixo sobre o ponto baixo, vai ter aqui um tubinho, o pescoço, né? E aí a gente consegue encaixar a cabeça certinho para deixar ela articulada e bem firme. Não vai ficar caindo. Subi aqui as 8 carreiras. E agora vamos fechar com 9 diminuições seguidas. Esse meu ferrinho tá aqui no meio, não tem problema. E se o seu não tiver, tá tudo bem. É melhor ainda. Aqui, ó, já tô na segunda, eu vou contando até ter as 9 diminuições.
Fiz as 9 diminuições e agora a gente tem que colocar enchimento aqui nesse pescocinho para que ele fique bem redondinho e firme, bem gordinho. Aqui, ó, apertando, dá pra ver que ele muda o formato, então ainda falta bastante enchimento aqui. E eu posso cortar meu fio, né, depois daquelas 9 diminuições. Vou tirar aqui. Pode puxar, que a gente vai fechar agora com agulha depois que eu colocar esse enchimento. Fica um buraquinho que dá pra gente colocar um enchimento por ele. Olha aqui o tamanho do buraquinho que fica. Então é fácil de encaixar mais enchimento por aqui. E se o seu arame passou, né, dessas 9 diminuições, corta ele, deixa ele aqui pra dentro, que a gente não vai mais se machucar, porque a gente vai fechar agora com agulha e depois a cabeça ela vai entrar aqui. Então a criança também não vai ter contato com esse arame. Aqui é importante colocar porque é mais fácil se rasgar a peça e se não tivesse o durex iria machucar. Então agora é só completar aqui pra gente poder fechar com a agulha. Coloquei já na agulha e agora nesse próximo pontinho a gente passa com a agulha de baixo pra cima, só pegando nessa alça da frente. No próximo de cima pra baixo, sempre pegando nessa alcinha de cá. Agora vai pra cima, pra baixo. Eu vou intercalando assim até a gente chegar ali no último. Cheguei aqui nesse último pontinho, a gente tem que ir pra cima. Eu vou passar por dentro das duas alcinhas pra não ficar com esse último aqui em relevo. Organizar todo o enchimento ali pra dentro e agora é só puxar. Vou encaixar de novo na agulha que saiu. Ó, puxei aqui bastante, olha como é que fechou direitinho. Tem até uma estrelinha aqui. Vamos encaixar a agulha no meio e trazer para essa parte aqui de trás do pescoço em qualquer ponto. Agora sim, você pode puxar. Ó, eu não consigo colocar a boneca em pé porque passa aqui do meu suporte, mas dobrando assim o corpo dá pra gente perceber como que fica. E agora é só cortar aqui rente, pode tirar esse marcador. E temos então o corpinho pronto. Toda a parte que estava grudada no corpinho já está feita. A gente precisa fazer a blusa e depois a gente já consegue colocar aqui a cabeça. O capuz é por último porque ele é removível. Vamos começar pela cabeça e eu vou usar no corpo esse fio Balão Amigo, dessa marca Pinguim. E a cor é 5208, o nome dessa cor é Itaparica. Como referência, se você estiver usando o fio amigurumi, você pode usar o 7563 na cor chantilly, que é clarinho, pele clarinha como essa. Eu vou começar com um anel mágico e 7 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Próxima carreira, 7 aumentos. E aqui eu vou usar o ponto X, que é pegando, passando a agulha por cima, pegando o fio por cima, desse jeito. Ó, passa por cima a agulha. E encaixo e passo a agulha por cima para trazer o fio aqui por dentro. Faz toda a diferença, fica muito mais bonito, muito mais justinho os pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar esse marcador aqui em cima, no último ponto sempre. E vou fechar melhor esse anel, porque ainda tem um buraquinho aqui. É só puxar esse fio aqui do começo. Pronto. Ele ficou bem fechadinho agora. Próxima carreira, 1 ponto e 1 aumento. Vou fazer essa sequência, né, intercalando os dois, por 7 vezes. Então, só faz 1 ponto e aí depois 1 aumento.
até o final, até aqui em cima do marcador. Temos 21 pontos. Vou passar o meu marcador para cima. Eu mantenho esse marcador sempre. E aí a gente vai passando para cima e depois para baixo. E aí eu consigo acompanhar todas as carreiras. Caso eu queira desmanchar, eu sei até onde eu preciso ir. Na última carreira, que foi só de aumentos, eu sei onde está o último. Próxima carreira, começo com um ponto sozinho. Agora um aumento. E então a sequência de 2 pontos em um aumento por 6 vezes. 1, 2 e aumenta. Não precisa contar que são 6 vezes. Você vai fazendo 2 pontos em um aumento até aqui. Em cima do marcador, a gente vai colocar um ponto sozinho. Chegando no final da minha última repetição, aqui ó, bem antes do marcador, e eu termino com um pontinho aqui e com 28 pontos. A gente vai aumentando até 5 pontos um aumento, se você já quiser passar. Vamos agora para a carreira de 3 pontos e um aumento. 1, 2, 3 e aumenta assim por 7 vezes. Meu aumento, último aumento dessa carreira, marcador para cima. E na próxima, começo com 2 pontos. 1, 2, aumento. E agora a sequência de 4 pontos em um aumento por 6 vezes. Também não precisa contar que são 6. A gente vai até aqui, o meu aumento. Eu vou terminar com 2 pontos essa carreira. E aí a gente termina com 42 pontos. Meu aumento, o último, e aqueles 2 pontinhos no final da carreira. 1, 2, marcador para cima, e a última carreira de aumento, que são 5 pontos e um aumento, até o final. 4, 5 e aumenta. No final dessa carreira, a gente fica com 49 pontos. Depois disso, eu vou subir 8 carreiras, contornando esses 49 pontos. Eu sempre gosto de deixar o marcador. Depois que eu terminar essa carreira, passo o marcador para cima e vai contornando e não mexe o marcador, porque fica muito fácil da gente se perder se for passando, pulando eles. Então, você deixa o marcador aqui e conforme você for descendo, usando esse ponto, né, pegando por cima, você vai ver que vai ficar exatamente acima. Aqui os pontinhos, 1, 2, 3, conforme você for passando as carreiras. E aí você vai fazendo até ter 9 pontos, assim. Aqui as 8 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certinho, bem em cima aqui do marcador. Aproveitei, já até passei o marcador para cima. Vamos fazer agora o buraco dos olhos, assim fica bem mais fácil depois da gente poder encaixar. Geralmente a gente tem que contar e botar o olhinho entre uma carreira e outra, e fazendo desse jeito você sabe exatamente onde que tem que encaixar. Vou começar com 19 pontos. Uma correntinha, pula um ponto aqui embaixo, no segundo eu encaixo já fazendo ponto baixo. Então aqui tem um buraquinho, que aqui a gente vai encaixar os olhos. Vai ficar esse buraquinho aqui mesmo. Nesse meio eu vou fazer 9 pontos. Já tem um aqui, vou continuar contando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma correntinha, pula um ponto. No segundo, eu encaixo aqui, fazendo ponto baixo também. Então, já tem aqui, ó, um buraquinho e aqui o outro. Vamos até o final agora com 19 pontos. Só chegando até o final ali. Chegando no final, o marcador para cima. E a gente tem aqui 49 pontos. E vai continuar fazendo esses 49 pontos. Queria dar atenção para esses pontinhos que a gente fez ali com as correntinhas. Então, eu vou seguindo aqui por esses 19 pontos. Você não precisa contar, você vai saber quando chegar ali naquela correntinha. Porque é muito mais fácil e deixa o buraquinho muito maior se a gente pegar ele por dentro. Não precisa pegar nas alcinhas.
onde eu tô chegando aqui. É uma carreira de ponto sobre ponto normal. Só atenção nesse aqui, dos olhinhos. Da gente encaixar, a gente precisa encaixar aqui no buraquinho. Não precisa pegar nas alcinhas dessas correntinhas. Então, aqui, seguindo o ponto normalmente, eu encaixo nesse buraquinho e faço um ponto aqui em cima. E agora eu preciso pegar no próximo ponto normalmente e continuar seguindo. E aqui a gente vai seguir por esses 9 pontos aqui no meio. Também não precisa contar, a gente vai saber quando chegar ali do outro lado. Ó, dá pra ver aqui que tem um ponto diferente. E aí, chegando aqui, encaixa por dentro para poder fazer esse ponto. Precisamos, então, depois dessa carreira, a gente vai chegar ali, aqui vai subir o marcador, e aí eu vou continuar fazendo mais 4 carreiras nesse mesmo estilo aqui. Deixo o marcador aqui em cima e conto até ter 4 pontinhos em cima do marcador, que eu sei que foram 4 carreiras. E olha só o buraquinho dos olhos como fica fácil. E depois a gente só encaixa aqui. Não precisa nem contar que é entre uma carreira e outra, já tá definido. Também não precisa contar quantos pontinhos precisa ficar no meio. Sempre faço assim que fica bem fácil. 4 carreiras aqui em cima. 1, 2, 3, 4. Marcador pra cima. Vamos começar a fechar. Vamos fazer 5 pontos e uma diminuição por 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. A diminuição eu gosto de virar o ganchinho da agulha assim pra cima, pra gente poder pegar essa primeira e a segunda alcinha. Boto o gancho de novo pra baixo, trago o fio aqui pra frente, laço e tira tudo. Eu transformei 2 pontos num ponto só. E vou continuar repetindo toda essa sequência de 5 pontos. 3, 4 e 5. Já viro o meu ganchinho para cima, pego a primeira e a segunda alcinha, só a alcinha da frente, já ponho o gancho para baixo, trago o fio para frente, laço e tira tudo. Então, já fiz aqui 2 repetições, vou continuar fazendo até chegar no meu marcador. Chegando no final, minha última diminuição, marcador para cima. Próxima carreira eu começo só com 2 pontos. 1, 2, diminui. E a minha sequência de 4 pontos e uma diminuição. Essa sequência eu vou fazer normalmente, por 6 vezes, até quase chegar ali no final. Deixa eu fazer essa diminuição. Minha última diminuição vai ser aqui, a gente vai terminar com 2 pontinhos aqui em cima do marcador. Fazendo aquela última diminuição e termino com aqueles 2 pontinhos no final. Marcador para cima. Essa carreira agora é de 3 pontos e uma diminuição. Repara que já tá fechando aqui a bolinha da cabeça. 3 e diminui. Vou fazer essa sequência por toda a volta até aqui o marcador. Chegando no final, marcador para cima, vamos colocar agora os olhinhos antes que a gente termine de fechar ainda mais. E eu separei aqui olhinhos de 11 milímetros. Pode ser o tamanho que você tiver por aí. E olha, já fica bem fácil. Dá pra gente perceber onde que estão os buracos. Pronto. Mas ainda não tá completamente encaixado, olha ali, ó. Precisa ir até o final. Então, virando assim, ó, a gente aperta pra ele ir até o final. E aí, puxa aqui a travinha e tem que ir também com a travinha até o final, senão não fica bom. Ó, foi o máximo. Foram 2 dentinhos aqui, ó, pra frente e tá completamente encaixado. Agora, nesse outro, empurra tudo. Vou trazer a travinha e aperta até o máximo dela, deixando aqui, ó, 2 dentinhos pra fora. Então, já encaixei aqui os olhinhos. Agora sim a gente pode continuar fechando. Essa aqui é a última carreira de diminuição. Vou começar com 1 ponto.
uma diminuição. E agora a sequência de 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. A última diminuição vai chegar aqui e eu vou terminar com um pontinho em cima do marcador. A última diminuição e um ponto em cima do marcador. Temos aqui 21 pontos. Vou passar esse marcador para cima. Agora a gente vai fazer 8 carreiras, contornando esses 21 pontos. Vai ficar um tubinho aqui. Depois a gente bota enchimento e vira esse tubinho para dentro. Fiz aqui as 8 carreiras, já coloquei em enchimento, né? Tá bem durinho. Eu vou cortar o fio. Não precisa ser longo, a gente não vai fazer nenhum tipo de acabamento aqui. Eu só vou levar esse fio aqui para trás. Só puxar assim, tira esses marcadores daqui. Vou encaixar o fio aqui dentro. E agora eu preciso virar essa parte aqui do pescoço ali para dentro da cabeça. Então, vou abrir aqui um buraquinho com o dedo no enchimento, puxando o enchimento assim pro lado, para que eu consiga virar. Tem um buraquinho aqui dentro, acho que não dá para reparar muito. Para que eu consiga virar essa pecinha e encaixar ela aqui. É bem fácil de virar, eu só tenho que acomodar ela bem no centro, puxando ali os enchimentos para os lados. Ó, já virou, eu só quero deixar organizado agora. Com um buraquinho aqui, para que depois a gente consiga encaixar o pescoço. E a cabeça tá pronta, bem redondinha. Para o cabelo eu vou começar com um anel mágico, tô usando aqui um marrom escuro para combinar. E eu vou começar com 7 pontos aqui dentro. 3, 4, 5, 6, 7. Agora, 7 aumentos. 1 e 7 aumentos, marcador no último ponto. E agora, nessa próxima... Vamos fechar aqui melhor esse anel, que tem um buracão aqui. Próxima carreira é de 1 ponto e 1 aumento. E aí, a gente fica com 21 pontos para fazermos 21 fios. Cheguei no final, marcador para cima. Em cada um desses pontos, a gente vai crescer um fio. Vamos começar pelo fio que vai ficar na lateral, do ladinho das franjas. E esse fio eu começo com 20 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 20 correntinhas. Eu vou pular a primeira. Vou fazer aqui um ponto baixo no próximo ponto. E agora eu vou voltar tudo com meio ponto alto. A gente viu esse meio ponto alto lá no pé. Agora até o final. Cheguei aqui na minha última correntinha. Vou com um ponto aqui na base, no próximo ponto, ó, vou fazer aqui um ponto baixo. Então, finalizei esse fio. Eu já tô aqui, já vou começar o meu próximo fio. Agora, serão 5 fios aqui na frente para a franja, com 7 correntinhas cada um. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo o primeiro. Um ponto baixo sempre. E agora volto fazendo meio ponto alto até o final. Terminei esses meios pontos altos, eu vou no próximo ponto aqui da base do círculo. Faço aqui um ponto baixo e já começo mais 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo uma correntinha no próximo ponto baixo. E agora, vou fazendo até o final com 5 meio ponto alto. Não precisa contar. Chegando no final, ponto baixo, mais 7 correntinhas. Então, eu já fiz aqui 2 fios pequenininhos para a franja. E eu vou continuar até ter os meus 5 fios pequenininhos. Tô no último pequeno, um ponto na base para terminar. E agora eu tenho aqui as 5 franjinhas. 4, essa é a quinta. Vou fazer mais um desse aqui com 20.
último ponto, venho aqui na base, um ponto baixo. Então, tá bem simétrico, essa aqui é a parte da frente da cabeça. Os dois ali na frente da orelha, 5 pontinhos aqui da franja. Agora, tudo que vai ficar aqui atrás, serão 14 pontos, vão ficar para trás da orelha. 14 fios iguais, com 45 correntinhas. Desse mesmo jeito que a gente fez esse grandão aqui com 20, e todos os outros, a diferença aqui só vai ser bem grande, pra gente poder fazer a trança. Então, 45 correntinhas, e faz desse mesmo jeito aqui o começo. Pula uma correntinha, um ponto baixo e volta fazendo meio ponto alto até o final. Ponto baixo, aqui nesse círculo. E tudo de novo as 45 correntinhas. Vamos bordar agora a cabeça. Tem bastante detalhe pra gente adicionar aqui, porque até então é só uma bola com 2 pontinhos pretos. Vamos transformar isso aqui num rostinho. E a primeira coisa é colocar orelhas. Então, a mesma cor que você tá usando aí para fazer a pele. Vou deixar um pouquinho aqui na frente, anel mágico. E aqui dentro 6 pontos, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. Vou cortar quase que da mesma quantidade que eu tô deixando aqui pro começo. Vou puxar esse fio aqui do anel mágico para poder fechar o círculozinho. E esse mesmo fio do anel mágico eu vou passar por dentro desse primeiro ponto aqui. Então, vou encaixar a minha agulha assim de cima para baixo e levar esse fio que eu acabei de puxar aqui para dentro. Então, eu tenho um fio em cima e um outro fio embaixo, desse jeito. E se eu puxar esse aqui, eu consigo fechar ainda mais, ó. Sumiu ali a bolinha que tinha. Então, essa aqui é uma orelha. Vou fazer a segunda do mesmo jeito. Anel mágico e 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É só cortar. Puxa esse aqui do meio. E vou passar por dentro desse primeiro ponto. Esse fio que eu puxei, vou levar ele aqui pra cima, deixando um em cima e um embaixo. Desse jeitinho. Temos as 2 orelhas prontas. Vamos encaixar agora. Esse buraquinho aqui do pescoço, deixa pra esse lado por enquanto. Vamos contar aqui 6 pontos pra gente poder encaixar a orelha. Então, da orelha, esse pequenininho que eu não vou contar esse inteiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou encaixar a orelhinha aqui, ó, entre o 5 e o 6. Pegando o ponto da frente. Já encaixei a minha agulha desse jeito. Trago uma orelhinha e deixo aqui, com ela voltada pra cima. Vou puxar o fio de baixo, por dentro desse espacinho. Nesse mesmo buraquinho eu vou encaixar. Agora eu vou sair num aqui em cima, para poder puxar o fio de cima. Então, nessa parte aqui de trás, tem um ponto de diferença e eles estão saindo aqui, ó, no mesmo buraco, repara? E agora é só fazer 2 nós. Tem que ser exatamente desse jeito. Se você encaixar aqui atrás, no mesmo buraco, e sair aqui também, depois que você terminar de dar um nó e puxar a orelha, ela vai sair. Mas se fizer exatamente desse jeito, com a diferença ali de um ponto, é esse ponto que vai segurar a orelha. Vou empurrar o nozinho pra dentro. Quando eu puxar aqui, ó, ela não sai mais. Vou fazer a mesma coisa. Agora, o buraco aqui do pescoço, para minha esquerda. Pula também os 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou encaixar, saindo no próximo. Encaixo a minha orelhinha aqui na frente. Vou puxar esse fiozinho de cá. Encaixo no mesmo buraco
virando agora para a cabeça, para pegar o pontinho aqui da frente. E puxo ele aqui por dentro. Puxa, 2 nós. Um, 2, corta a rente e empurra o nozinho. Temos orelha. Agora um nariz. É só cortar um pedaço aqui da mesma cor e colocar numa agulha comum. A gente vai colocar seguindo a linha aqui dos olhinhos, ó. Tem essa última aqui, só que vai ficar bem estranho se a gente posicionar o olhinho assim, o nariz tão retinho. Vamos uma para baixo. Então, 1 ponto de distância aqui dos olhos nessa carreira para baixo. Vamos contar quantos pontos a gente tem aqui na frente e aí a gente deixa o espacinho do nariz. Se o seu ponto aqui, a quantidade de pontos que você contou for ímpar, você vai deixar 3 pontos aqui no meio. Se a quantidade que você contou for par, você deixa 2. Deixar 4 já fica com o nariz muito grande. Aqui eu consigo separar, ó, vou contar bem devagar. 2, 3, 4 para cada lado, então aqui eu tenho 8. Então vou fazer meu pontinho, meu narizinho com 2 pontos. Nessa linha aqui, pegando esses 2 pontos, ó. Para começar, vou deixar aqui marcado com um alfinete para eu não perder. Eu tenho que começar em algum ponto aqui de baixo. Fica bem mais fácil para a gente poder fazer o nó depois. E vou sair aqui já nesse primeiro ponto. Deixa um pouquinho para poder amarrar. Vou tirar esse alfinete e aqui eu vou passar para poder fazer o nariz nesses 2 pontinhos. Vou passar 4 vezes. Já fiz 1. Esse segundo eu vou mirar mais para cima. 2. Esse terceiro eu vou mirar mais para baixo. 3. E o quarto vai ficar bem no meio. Esse quarto eu já levo ali pro final, de onde eu comecei. E aí ele vai ficar bem aqui no meio, sem puxar muito, para poder ficar com esse voluminho aqui do nariz. Dois nós. Não puxa muito para não desfazer o volume aqui do nariz. 2. Esse segundo já pode apertar um pouco mais. Corta e empurra o nozinho. Tá se transformando. Agora vamos pegar de novo a mesma cor da pele pra gente poder dar formato para esse rosto. Tá muito redondo, a gente coloca aqui de lado, ó, tá uma bolinha ainda. E ele vai ficar bem mais interessante se os olhinhos ficarem fundos assim. Olha que legal que fica. Vamos fazer, então, esse efeito. Pegar aqui da mesma cor da pele que eu tô fazendo, passar por uma agulha de novo. Já com a agulha aqui, vamos começar aqui dentro do pescoço, num ponto onde vai ficar escondido. Então, vou encaixar aqui, ó, em qualquer pontinho aqui dentro, depois dessa curvinha, porque a gente vai juntar os olhinhos assim e ele tem que ficar sob pressão segurando. Então, o nozinho vai ficar pra fora. Mas para que não fique aparecendo, quando o pescoço entrar aqui, esse nozinho vai sumir. E aí o olhinho vai manter desse jeito. Então, escolhi um pontinho aqui dentro. Vou sair já aqui bem pertinho do olho. Deixa fio para poder amarrar, pra gente conseguir fazer o nó. E aqui tem que ser bem pertinho do olho. A gente vai pegar as 2 carreiras que tem no olhinho. Então, o mais perto possível. E aqui em cima também. Sei que a trava de segurança atrapalha um pouco, mas tenta pegar o mais perto que der. Vou sair ali do outro lado. Não vai ser ainda bem rente, porque tem a trava de segurança, mas a gente já saindo perto já facilita. Ó, já fica bonitinho, já começa a ficar fundo. Já dá pra ver uma diferença, mas não é o suficiente. Vou entrar no mesmo ponto para poder chegar bem pertinho aqui desse olho. Esse aqui tá fácil.
mas o outro não tá tanto. Esse aqui de baixo eu não posso sair nesse, senão vai ficar visível. Eu tenho que pegar bem escondido. Então, vou encaixar meu dedo aqui, ó, e botar esses pontos assim pra frente, pra aparecer um pouco mais. Ó, vou pegar nesse aqui que vai ficar escondido. Daqui, eu já vou levar direto pra perto desse ponto. Não é no mesmo buraquinho, é um ponto do lado. Ó, aqui dentro tem a distância de um pontinho aqui. Pronto? E agora sim, a gente consegue puxar para dar esse formato. Não vou pegar esses fios e puxar de uma vez. Primeiro eu vou segurar até onde que eu quero. Eu acho que assim fica interessante. Pode apertar mais do que você precisa. E agora sim, eu puxo. Quando eu seguro aqui, eu consigo ver a diferença. Mas repara, aqui já entrou um pouco o fio. Aqui ainda tá aparecendo. E isso não pode acontecer. A gente tem que empurrar esse fiozinho todo ali pra dentro, ó. Ele tem que ficar completamente escondido. A mesma coisa desse lado aqui, dos dois lados. Tem que ficar escondidinho. Então, você aperta o tanto que você gostaria que ele ficasse para dentro. Assim, eu acho que fica bem interessante. Pode afrouxar um pouco. Como que a gente faz para afrouxar? Puxando aqui, ó, os olhinhos de volta pro lugar onde eles estavam. E aí, eles vão ficar, tá vendo? Voltar ao normal. Se você puxar demais, ele fica parecendo um ratinho. Então, se você já escolheu, já tá suficiente, faz o primeiro nó. E é nesse primeiro nó aqui que você vai conseguir fazer a pressão suficiente. Conforme você for apertando mais esse nó, mais pra dentro esse olhinho vai ficando. Até chegar uma hora que você acha que tá bom. Deixa eu fazer assim, de frente. Acho que assim já é o suficiente. Então, segura aqui, não aperta mais e faz o segundo. Pronto, fiz o segundo nozinho. Agora eu vou pegar esses dois fios, vou passar aqui para uma agulha maior, porque se a gente cortar, o nozinho vai ficar todo ali pra dentro. Não, porque se a gente cortar, as perninhas do nozinho vai ficar todo assim pra fora e fica feio. A gente consegue melhorar um pouquinho esse nó. O fio ainda vai ficar aparecendo, ainda vai ter uma certa pressão naquele ponto, mas a gente pode deixar esse nozinho oculto. Então, já fiz os dois. Vou encaixar essa agulha num dos dois pontinhos que eu tenho. Encaixar aqui e sair em qualquer canto. Ela é um pouco mais grossa, essa agulha, então fica um pouco mais duro para poder encaixar. Pronto. Passei aqui, ó, os dois fios. Aqui, repara meu nozinho. Ele aqui, ó, o nó tá aqui, os dois nós. Se eu puxar, esse nozinho vai vir pra lateral e vai ficar escondido, ó. Tá se movimentando, vou puxar os dois ao mesmo tempo aqui, ó. Pronto, se escondeu. Se escondeu, mas ainda tem aqui o fio fazendo pressão para manter o formato do rostinho. Aqui o fio. Só que agora não tem as perninhas do nozinho assim pra fora, mostrando. E temos um formato de rostinho bem bonito. Agora aqui, como a gente já fez o nó, é só cortar. E se ficar alguma coisa pra fora, a gente empurra pra dentro. Pra não ficar com perninhas. Agora, um pedacinho de branco pra poder fazer o brilhinho dos olhos. Peguei meu fio branco, já passei aqui na agulha e vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez para fazer a pressão aqui nos olhos, para poder passar esse fio branco, mas aí a gente não puxa muito para ele não entrar, não ficar abaixo dos olhinhos, tem que ficar só na lateral. Então vou começar de algum ponto aqui embaixo e vou pegar também essas duas carreiras aqui do ladinho do olho. Então vou deixar fio para poder amarrar. Aqui não precisa ser tão apertadinho, né? Tão perto do olho. Peguei aqui as duas carreiras, vou passar pro outro lado. Esse aqui é muito rápido de fazer. Vou sair no mesmo lugar e agora sim eu consigo chegar aqui bem pertinho. Lembra que quando a gente fez a pressão, foi nesse pontinho aqui mais apertado, agora eu não preciso, eu posso encaixar esse aqui de cima.
ou sair no mesmo lugar que eu entrei, pra gente poder fazer os 2 nós. Então, ficou aqui, ó, um brilhinho desse lado, um brilhinho desse outro. Cuidado para não apertar, para ele não afundar. E aqui 2 nós. Sem apertar muito. 1, 2. Vou cortar e empurrar esse nozinho. Agora o fio preto. E aqui eu vou pegar o tamanho do olhinho mais um para poder fazer esse cílio. Então aqui o meu olhinho tem 3 pontos, quase. Eu vou pegar mais um, esse 4 aqui, ó. Então vou encaixar na mesma carreira do brilho dos olhinhos. Deixa o fio para poder amarrar. E aí eu vou passar até essa pontinha aqui da frente, ó. Na mesma carreira. Vou voltar ali desse lado de cá, pegando na carreira de cima, que assim eu consigo fazer desse jeito, ó. Um no ponto de baixo, outro no ponto de cima. Ó, fiz aqui o primeiro. Olha como é que fica já diferente. Nessa carreira, aqui pro canto, no cantinho dos olhos. É importante que fique na mesma carreira. Então, vou pegar aqui, ó, 3 pontos mais um. Então, tem que sair aqui atrás. Saindo aqui na frente, ó, vou voltar para poder subir esse pontinho para terminar de fazer o Vzinho como ficou desse lado. E aqui já vou puxar para esse mesmo ponto aqui onde eu comecei, no mesmo lugar, minha agulha sair. Desse jeito. Vem alguns enchimentos, mas aí a gente puxa assim, ó, para poder limpar. E aí como é que ficou bonitinha? Ainda tá bem careca, mas a gente vai definir um pouquinho melhor com a sobrancelha agora. Primeiro os 2 nós. Corta. E empurra o nozinho ali pra dentro. Agora com a sobrancelha eu peguei o fio da mesma cor, exatamente aqui do cabelo. Vamos começar de algum ponto. Eu vou começar diferente, vou começar aqui da lateral. Então, vou pular uma carreira só dos cílios e a gente já vai começar na segunda. A minha sobrancelha vai ter 4 pontos. Eu vou começar nesse primeiro pontinho de cá. Deixa um pouquinho pra gente poder amarrar. Vou pular 4 pontinhos. 1, 2, 3, 4. E eu não vou nessa mesma carreira, eu vou na carreira de cima. Então, aqui a gente vai ficar na diagonal. Essa minha agulha vai pular 2 pontos. Aqui, ó, os 2 pontos. E eu vou encaixar no meio da sobrancelha. Vou puxar aqui para que você consiga ver. Ó, 4 pontos. 1, 2, 3, 4 na carreira de cima. E eu já passo a agulha 2 pontos para a direita. Desse jeito. Vou passar por baixo desse fio. Puxa para ficar certinho, sem folga, e vou encaixar no mesmo pontinho. Daqui, a gente já vai puxar para poder fazer a sobrancelha do lado de cá. Do mesmo jeito, ela vai ter esses 4 pontos. Eu vou pular essa primeira carreira, a gente vai fazer então nessa segunda aqui de cima. Então, vou começar aqui, ó, lá da pontinha. Já encaixei aqui. Vamos terminar essa, ó, puxando desse jeito. Organizando para o nozinho ficar escondido. E olha o efeito que fica escondendo essa parte. Assim. Como a nossa mesmo. Então, vamos focar mais nessa aqui agora.
Tenho aqui 4 pontos, 2, 3, 4, mas não é nessa mesma carreira, é na carreira de cima. E aqui eu vou pular 2 pontinhos em direção à orelha. Vou puxar aqui. Temos a sobrancelha bem retinha, mas para ficar nesse formato, passa por baixo dela. Sai no mesmo buraquinho. E aqui eu já vou encontrar com esse lado de cá. Então, vou cruzar a cabeça toda para poder terminar aqui, pra gente poder fazer os nós. Vou puxar com calma, com carinho nessa parte, para ficar bem certinho essa curvinha aqui. Ó como que fica bem legal a sobrancelha assim. E aqui, 2 nós. Ela ainda tá carequinha, mas a gente vai resolver isso agora mesmo. Vamos fazer agora a boquinha. Eu já marquei aqui onde que eu gostaria que ela ficasse. Tem a carreira aqui do nariz. Então, vamos contar 2 abaixo dela. 1, 2. Vai ser aqui que eu vou começar a boquinha. A boquinha vai terminar nessa aqui de baixo. 1 acima é na última carreira reta, né? Depois a gente já começa a diminuir, aí já dá pra ver que os pontinhos não ficam tão direitinhos assim, porque tem diminuições aqui no meio. Então, vamos começar de qualquer ponto aqui embaixo. O meu nariz, ele ficou com 2 pontos, então vou fazer 1 ponto para cada lado da boca. Eu vou ficar com 4. Se o seu nariz ficou com 3, você também vai fazer 1 ponto para cada lado do nariz. Sua boca vai ter 5. 5 pontinhos. Mas aqui, como meu nariz só tem 2, eu vou fazer com 4 pontos. Desse jeito, 1 para cada lado. Mas não é nessa carreira aqui. Tem 1, 2, vai ser nessa carreira aqui de baixo. Deixa o fiozinho para poder amarrar. Aqui eu tô usando o fio Clea 1000. Ele é aquele fio bem fininho de crochê de renda. Mas se você não tiver, pega esse fio preto aqui, que a gente bordou o olhinho, abre ele, torce, que vai ter 4 ou 5 fios dentro dele e você consegue utilizar um, fica até mais fininho do que esse Clea. Vou passar contando esses 4 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, e eu vou encaixar aqui. Essa boquinha, se eu puxar o meu fio aqui, ó, ela vai ficar completamente reta, desse jeito, e isso nem parece uma boca. Ela precisa ter um sorrisinho. Então, quando você sair daqui, você já passa aqui, ó. A gente encaixou aqui, né? A agulha vai ficar desse jeito. Você já passa a agulha para um pontinho abaixo. Aqui, ó. Um pontinho assim, abaixo. Então, a agulha, a gente entra aqui. Daqui já passa pro lado. Vou passar aqui por baixo e vou puxar aqui, ó, desse jeito, assim como a gente fez na sobrancelha. Ó, tem quase um sorriso já. E vou encaixar no mesmo ponto. Daqui eu já vou caminhar 2 pontos para poder fazer do outro lado. Ó, e aqui eu vou puxar bem devagar para ficar essa curvinha da boca. Passo aqui por baixo de novo, porque agora a gente vai puxar o outro lado. Cuidado para ela não ficar uma vampirinha, olha aqui, ó, como tem os dentinhos de vampiro. E aqui a gente puxa, encaixando no mesmo lugar e saindo também no mesmo lugar que a gente começou. Então aqui, pronto. Dá pra gente ajeitar, só não dar os 2 nós para não ficar com dentinho de vampiro. É só afrouxar um pouquinho mais esse primeiro fio aqui, ó. Pronto. E a boquinha com um sorrisinho bem discreto tá pronto.
Vamos fazer aqui os 2 nós. Você pode fazer essa boquinha de qualquer cor. Tô usando o preto porque é o fio Clea que eu tenho, mas poderia ser rosa, como se ela tivesse de batonzinho. Mas teria que ser um rosa que desse pra perceber. Se fosse aquele rosinha super clarinho, acho que não vai dar pra ver direito. Vou fazer aqui o meu nó. Cuidado pra não apertar, senão vai afundar. Mas se afundar, você viu aqui, né? É só puxar de novo com a agulha que o nozinho vai pra cima. O segundo você pode apertar um pouco mais. Corta e empurra. E terminamos todo o bordado aqui do rostinho. A gente só vai passar um blush depois, mas geralmente deixo pro final. Vamos trazer aqui o cabelo, que já foi feito. Quando eu terminei esse fio, que eu só cortei, cheguei no final e cortei. Então, vou pegar aqui a agulha para poder passar ele lá para trás. Deixar o rostinho aqui de lado por enquanto, pra gente trabalhar nessa parte aqui do cabelo. E esses fios aqui, vou tirar esse marcador, eu não preciso mais dele. Eu vou só fazer 2 nós. Essa parte vai ficar por baixo, então vai ficar escondida. Cortei. E vamos posicionar o cabelinho aqui. Ele tá rolando aqui por cima e tá cheio de fiozinho de enchimento. Mas depois a gente consegue limpar. Vou pedir ajuda de alfinetes. Então, tenho aqui meu porta-alfinetes. Ele vai me ajudar. O primeiro vai ser nesse anel mágico do cabelo. Então, vou encaixar aqui. E também encaixar no anel mágico da cabeça. Assim, eu tenho certeza de que ele vai ficar centralizado. Pronto. E agora a gente define o penteado. Esses fiozinhos menores, esses 5 aqui, eles vão ficar pra franjinha. Então, eles têm que ficar bem aqui na frente. E o resto, a gente vai direcionar aqui, ó, pras laterais. Esse daqui, os mais curtos, vão ser os primeiros que a gente vai definir. Eu vou deixar aqui, ó, com o alfinete primeiro, por toda a volta. Não é grudado ainda na orelha. Agora sim, o grandão eu grudo aqui na orelha, ó, bem coladinho. E todos os outros fios que eu tenho aqui atrás vão se dispor um ao lado do outro. Mas eu não posso começar desse lado e ir seguindo para fazer todos eles. Eu preciso intercalar. Então, se a gente fizer todos eles assim, ó, quando chegar lá no final, eles vão começar a ficar tortos. Então, chegando no final, vai ficar quase assim. Aí vai ter um buraco pra gente preencher que não vai ter fio. Então, como eu gosto de fazer, deixa um pouquinho desse lado, faz um pouquinho desse aqui também. E geralmente eu coloco alfinete em todos eles. Principalmente com cabelo cacheado, porque tem muito volume. Fazer mais um pouquinho pro lado de cá. Mais um pouco para esse. Ó. Sem deixar espaço. E vamos fechando um de cada vez. Tá vendo como sobrou? Se tivesse sobrado lá na frente, teria ficado bem feio. Aqui, conforme a gente for fazendo, talvez ele fique até mais abertinho, conforme for colando, para poder encaixar, já que ele encaixa certinho aqui atrás. Então, ó, todo o cabelo arrumado, encaixado aqui atrás. A franjinha a gente não vai fazer agora. E aí, vamos começar a colar todos eles. Começando por esse aqui da frente da orelha, logo da frente. Depois a gente pega 2 desse lado, 2 do lado de cá.
2 desse lado, 2 do lado de cá. E o buraquinho que sobrar atrás, a gente preenche. Se ficar um por cima do outro, não tem problema, desde que seja aqui atrás. E aí fica bem mais organizado. Por favor, não faça assim, senão vai ficar mais volume atrás de uma orelha só. Eu gosto de tirar o alfinete, marcar com a mão até onde que tava esse alfinete e passar a cola no fio. Nunca passo na cabeça. E aí eu puxo esse fio aqui até onde estava o alfinete e grudo o alfinete de volta. Então esse primeiro fio já tá feito. Então aqui, ó, segura até onde que eu quero passar cola e passo cola no fio. E desço o fio, tira a orelhinha aqui da frente, ó. Volto com o alfinete. Se cair cola em algum fio, não tem problema, depois a gente tira. E é bem fácil de tirar. Sai com acetona. Vou colar o segundo e depois eu já passo pro lado de lá e vou intercalando desse jeito. Já colei toda essa parte aqui de trás, ficou bem retinho. E aqui atrás eu tive que colocar esses daqui sobrepostos. Então acabou sobrando pra mim. E isso é bem bom, porque pelo menos não fica com buraco. Agora vou grudar esses dois aqui menores aqui na frente. E essa é a parte que você pode escolher como que você quer o penteado dela. Se você quer que fique realmente aqui na frente, cobrindo essa lateral aqui do rosto. Ou se você quer, pode até, se quiser, pode até jogar aqui pra trás, ó, como se fosse atrás da orelha, cobrindo só um pouquinho aqui na frente. Eu acho que se puxar ele aqui pra trás vai ficar bem esquisito, vai ficar com buraco. Mas fazendo esse movimento, ó, fica interessante. Não precisa deixar os dois exatamente iguais, né, desse jeito. Você pode deixar um aqui mais pra baixo e o outro como se estivesse atrás da orelha. E depois a gente faz a franjinha. Nessa parte, eu vou tirar o alfinete ali de cima pra gente poder colar esse topo aqui, ó, passar cola no topo da cabeça. Aí sim eu volto com o alfinete, porque senão vai ficar sem colar essa parte. É interessante sempre segurar o fio, porque se passar cola até o final, ele vai descer, ó, ele vai ficar até aqui embaixo. E a gente não precisa disso. Precisa só até o finalzinho mesmo da cabeça. E aqui você escolhe como que pretende colocar. Eu vou passar cola até aqui, para poder fazer essa voltinha. Lembrando que tem o capuz, então vai esconder bastante. E aí, vou passar pra cá, desse jeito. Então, vou passar cola nele todo. Nesse caso. Atrás da orelha. E vou descer nesse movimento. E segurar aqui com o alfinete. Aqui em cima. Nessa parte de baixo. Vou roubar um alfinete aqui de trás. Pra colocar aqui em cima pra segurar, fazendo esse S. E a franjinha... aí também é bem opcional. Eu vou deixar 2 para um canto, 2 e 3 para o outro. Você pode deixar 2 para um canto e 1 no meio. Ó, a linha aqui não pode encostar na sobrancelha, senão não vai dar nem para ver sobrancelha. Mas é só esticar um pouquinho, ó. 2 para um canto. Pode deixar até com um buraquinho aqui, ó. Não precisa ser colado. Vou tirar e deixar com um buraquinho aqui nessa parte, ó, não precisa ser coladinho ali não. E esse aqui do meio você pode deixar assim, no meio mesmo, ou escolher um lado para poder colocar. Vou escolher mais pra cá, assim, não vai ficar exatamente colado com aquele outro, mas fica direcionado para um cantinho só. Ou poderia ser pro lado de cá, de ladinho assim. Bom, e agora é só passar cola nessas franjinhas, uma de cada vez, para depois a gente descer.
Terminei, então, de colar aqui a franjinha. Deixei esse espacinho aqui, como eu tinha dito. E o cabelo ficou todo assim, com esse penteado do jeito que você escolheu. Mas eu preferi deixar de um jeito que do outro. Diferente, né? Não colocar os dois para trás da orelha. E fica tudo preenchido aqui atrás, bem retinho. E na parte de baixo os cachos. Mas vai ficar muito mais bonito depois que a gente colocar todo o corpinho.